quando nós pensamos em caminhada de fé, nós podemos comparar com relacionamento. Caminhada de fé é relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com aqueles que creem nele. E dessa característica, quando nós pensamos em relacionamento, automaticamente nós precisamos conhecer o outro. As pessoas se dão a conhecer. E aí, no decorrer do tempo, vão conhecendo, sabendo de seus jeitos, suas preferências. E a caminhada com Deus é assim. É um relacionamento, é o se deixar conhecer. E Deus faz isso muito bem. As Escrituras mostram isso muito bem. Permita que nesse tempo de culto, Deus fale com você. Ele quer se apresentar a você, quer se fazer conhecido para você. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Senhor, obrigado que realmente Tu sempre és bom, Senhor. Tu sempre és bom. E nós vamos conhecendo, Senhor, a Ti dia após dia. Nós vamos vendo, Senhor, o Teu agir, o Teu cuidado. Nós vamos aprendendo. E muitas vezes de forma que dói, né? Muitas vezes de forma que a gente até nem entende, Senhor. Mas podemos saber de que Tu continuas sendo bom, Senhor. Tu nos ama de forma incomparável. Obrigado, Senhor, muito, muito obrigado. Obrigado que o Senhor se revelou a nós. O Senhor que interferiu, Senhor, na história, para justamente fazer com que nós Te conhecêssemos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque assim nós vemos isso em Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado. Incomparável é o Teu amor, Senhor.
Obrigado, Senhor Jesus, que também a cada domingo o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem sondado o nosso coração. Com certeza, Pai, e muitas vezes a gente saiu mexido. Eu quero clamar e quero pedir que em mais este culto, Senhor, Tu possas falar conosco, que possamos conhecer mais um pouco de Ti, Senhor, mais um pouquinho. Espírito Santo, abra os nossos olhos, nos permita compreender a vontade de Deus. Nos ajuda a viver isso no nosso dia a dia. Ó Senhor, eu te agradeço também pela vida do Thomas. Obrigado que o Senhor o trouxe até aqui. E eu quero clamar pedindo que o Senhor assim abençoe ele. Que o Senhor capacite ele, que o Senhor dê as palavras que nós precisamos ouvir. Cuide, Senhor, deste momento. Também quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem conduzido e cuidado, Senhor, desta comunidade. Cada área, cada parte, cada ministério, Senhor. Cada coisa aqui, Senhor, em que nós podemos ver o Teu cuidado, Senhor, a Tua provisão. Com pessoas que têm ofertado, Senhor, financeiramente, ofertado com o seu tempo, com os seus dons. Isso é graça e é bondade Tua. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem se colocado à disposição destas formas, Pai. E de repente de formas que a gente nem sabe. Obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado. Obrigado por Tua bondade através destas coisas, Senhor. Ó, Pai, em Teu nome que eu oro. Amém. Olá, eu sou o Thomas, eu tenho 21 anos, sou estudante de engenharia mecânica e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre uma frase que ela é muito comum no meio cristão e que muitas vezes a gente usa como guia para as nossas vidas ou para situações difíceis, que é a frase: o que Jesus faria? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar agora? E é uma frase bem simples, mas ela tem muita sabedoria. E tendo essa frase em mente, eu queria estudar as diferenças entre aquilo, ou como nós, seres humanos, agimos e como Jesus age. E para isso eu vou ler 2 textos, principalmente, focar nesses 2 textos, que é como nós, seres humanos, enfrentamos a tentação e como Jesus enfrentou a tentação quando ele veio ao mundo. Eu vou começar por Gênesis 3, 1 a 6, que é a serpente falando com Eva. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui, ou de falar sobre esse texto, é como nós geralmente não entendemos, não conhecemos a palavra de Deus como nós deveríamos. Isso é mostrado principalmente na hora que Eva responde à serpente dizendo que Deus disse que eles não poderiam nem comer e nem tocar no fruto. Mas Deus nunca tinha falado nada sobre tocar no fruto, ele só disse que o fruto não podia ser comido. E essa falta de conhecimento da extensão dos mandamentos de Deus, ela é muito comum no nosso meio. E um exemplo que eu posso dar, ele está lá em Mateus 5, 21 a 28, onde Jesus explica mais ou menos como que funcionam alguns dos mandamentos que já tinham sido dados antes. Então ele fala: vocês sabem, não matarás. Mas esse versículo, ou esse mandamento, ele não se aplica apenas ao matar. Se você se irar contra um irmão seu, ou se você xingar um irmão seu, você vai ser igualmente condenado. Ele fala também: vocês também sabem, não adulterarás. Mas Jesus diz: se o homem olhar para uma mulher e desejá-la, no seu coração ele já cometeu adultério.
E o simples fato desses versículos, desse trecho não ser amplamente conhecido no meio cristão, mostra como a gente realmente não conhece direito a extensão daquilo que Deus quer que a gente faça. A gente não conhece a extensão da palavra de Deus. E a solução para isso, ela é relativamente simples. Ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai passar a conhecer cada vez mais de Deus e da palavra dele, e assim você vai poder enfrentar esses momentos. E é muito interessante como a própria Bíblia, ela chama a gente a ler a Bíblia. Então, Moisés, quando ele faz um discurso sobre, logo antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida, ele fala sobre as leis. Ele diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 7 a 9. E é muito importante realmente a gente ler e a gente meditar na palavra de Deus, porque senão a gente pode acabar com algumas verdades cristãs que não são tão verdades. Algumas das mais comuns que eu já ouvi é que Deus não castiga, que depois que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou e voltou aos céus, Deus não castiga mais a gente. Só que na própria Bíblia a gente tem uma história que mostra que, bem, Deus ainda castiga. Então, o exemplo de Ananias e Safira é um exemplo muito óbvio disso. Então, nos primeiros dias da igreja, eles venderam as propriedades deles, reteram uma parte do dinheiro e a outra parte deram para a igreja, dizendo que era tudo que eles tinham conseguido. E Pedro, avisado pelo Espírito Santo, pergunta para eles: esse é realmente todo o dinheiro que vocês conseguiram com as propriedades que foram vendidas? Eles respondem sim. E, bem, eles morreram ali, na hora. É, evidentemente, um castigo bem pesado, que muitas vezes a gente não entende por que aconteceu assim, mas é óbvio, depois de ler esse texto, que Deus ainda castiga as pessoas e que ainda existe punição por fazer o mal. Outra verdade cristã, que não é tão verdade assim, é que muitos cristãos eles parecem acreditar em karma, que se aconteceu alguma coisa de ruim na sua vida, é porque você definitivamente fez alguma coisa errada. Mas a gente tem um livro inteiro, a gente tem Jó, são 42 capítulos dedicados quase exclusivamente a ensinar a gente que não é tão simples. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldades que não são consequência do nosso pecado ou de coisas erradas que a gente fez. E por isso a gente tem que ler a Bíblia, para a gente conhecer o Deus, para a gente entender o que está acontecendo. Mas apenas ler a Bíblia tem dois grandes problemas. O primeiro problema que apenas ler a Bíblia traz é o orgulho. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, os 2 primeiros versículos, está escrito assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. E nós temos bons exemplos de como isso realmente acontece. Os fariseus, as pessoas que Jesus mais confrontou durante a vida de ministério dele, eram pessoas muito estudadas. Mas o orgulho deles corrompeu o conhecimento deles, fazendo com que eles não aceitassem aprender nada que viesse de alguém. E assim, eles tinham os olhos deles fechados à verdade que Jesus trazia. E a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o orgulho quando a gente estuda, ou quando a gente começa a se dedicar ao estudo de alguma coisa. E agora, para falar do segundo problema que pode vir de apenas ler a Bíblia, né, vamos dizer assim, eu queria ler um trecho da vez que o diabo tentou Jesus no deserto. Então isso está escrito lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 9 a 13. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. A gente percebe aqui, primeiramente, que o diabo ele usa uma estratégia completamente diferente com Jesus do que ele usou com Eva. Principalmente porque ele sabia que não adiantava ele tentar mudar um pouco a palavra de Deus, porque Jesus conhecia a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus. Então, se ele tentasse mudar alguma coisa, Jesus ia perceber. Então, o que o diabo fez? O diabo ele basicamente usou um versículo fora de contexto,
como desculpa para Jesus fazer alguma coisa que ele não deveria fazer. E como isso pode pegar cristãos que apenas leem a Bíblia. Pessoas que que estão em uma situação e daí eles veem um versículo que muitas vezes é tirado do contexto e eles usam esse versículo como desculpa para fazer alguma coisa que eles não deveriam fazer. E muitas vezes nós, quando nós estamos na nossa vida e alguém chega para a gente e fala, pô, mas por que você não faz tal coisa? Está escrito assim em tal lugar da Bíblia. E muitas vezes a gente nem se preocupa em ir atrás e ver exatamente qual era o contexto ou por que aquilo foi dito. E assim, o segundo grande problema de apenas ler a Bíblia, vamos dizer assim, é o decorar versus o entender. Jesus, ele vence essa tentação, ele vence essa provocação do diabo, porque ele não só decorou a Bíblia, ele não só sabe tudo que Deus disse, mas ele também conhece Deus, ele sabe aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta, ele sabe aquilo que alegra Deus e aquilo que entristece Deus. E assim, a gente deve buscar conhecer Deus, não conhecer apenas a palavra, entender o que ele quer ou não de Deus, mas a gente tem que buscar conhecer Deus. E sobre isso, Jesus falou em João 10, 2-5, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele está falando de si mesmo aqui, no caso. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. E lá em Efésios, quando falando justamente sobre a importância das pessoas que estudam a Bíblia e que conhecem a Deus, está escrito que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A gente pode ler a Bíblia e chegar no fim da vida ainda acreditando que Deus é aquele homem de barba branca que está lá no céu jogando raio em quem faz errado. E ele não é assim. Ele é muito mais do que só isso. E nós, como cristãos, como aqueles que têm o propósito de servir a Deus e obedecer a Ele, a gente tem que conhecer o nosso Deus. Não tem como a gente servir alguém que a gente não conhece, não tem como a gente obedecer alguém que a gente não conhece. Mas mesmo assim, é muito importante a gente sempre ter em mente, de volta por causa do orgulho, que a mente humana não é capaz de compreender Deus completamente. Tem uma analogia que eu li um livro que eu achei muito boa, que o autor, o Francis Chan, ele compara a nossa mente ou a nossa capacidade de compreensão a uma latinha de refrigerante, daquela de 350 ml. E ele compara Deus a todos os oceanos que tem na Terra, toda a água de todos os oceanos. É impossível você colocar toda a água dos oceanos dentro de uma latinha. Da mesma forma, é impossível um ser humano compreender completamente Deus, quem é Deus ou o que Ele é. É impossível. E, bem, depois de falar isso, você pode acabar um pouco desanimado. Tipo, pô, Thomas, você está chamando a gente a ler, a conhecer Deus, e você está falando que a gente nunca vai conhecer? Sim, é triste, mas é assim. Mas não desanimem, porque a gente tem um exemplo muito bom de um ser humano que fez isso muito bem. E essa pessoa é Salomão. Salomão, ele era uma pessoa sábia, ele era um rei que era principalmente justo, porque ele conhecia Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. Então a gente vai nos Salmos, como ele diz, como é importante a gente meditar na palavra. E quando ele se encontrava com uma situação que ele deveria julgar, que não estava especificada na lei, o que acontecia? Ele não precisava se desesperar, porque ele conhecia a lógica que regia as leis que estavam escritas. Ele conhecia o que Deus achava certo e o que Deus considera errado. E por isso ele não precisava se desesperar, ele sabia sempre descobrir ou identificar quem estava certo e quem estava errado. Porque ele conhecia Deus, porque ele conhecia a palavra profundamente. Ele tinha entendido que aquele meditar que Moisés falou no discurso, lá em Deuteronômio, não era repetir até você saber de cor. Era você pensar sobre o que estava escrito, entender a lógica que existia por trás, até você conhecer quem é Deus, até você conhecer qual que é a lógica que existe naquela lei. E assim,
quando Salomão estava em uma situação difícil, em uma situação que você olha e fica, não tem uma decisão certa, uma pode ser menos pior que a outra, mas nenhuma delas é certa. Só que quando ele aplicava o que Jesus faria, ele não era um cristão de listinha, ele não sabia, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, aquilo lá é errado. Não, ele conhecia Deus, ele sabia o que deixava Deus feliz e o que deixava Deus triste. E por isso, o que Jesus faria funcionava com ele. E é isso que eu quero chamar vocês a fazer. Eu quero chamar vocês a ler a Bíblia, a conhecer Deus, de forma que essa frase, que tem tanta sabedoria nela, o que Jesus faria, ela funcione com vocês, que vocês consigam sair de situações difíceis ou tomar decisões acertadas, porque vocês conhecem Deus. E eu queria deixar aqui por último um provérbio. Lá em Provérbios 9:10 está escrito o seguinte: o conhecimento do santo, ou seja, conhecer Deus, resulta em discernimento. Ou seja, conhecer a Deus vai dar a você a capacidade de identificar o que é certo e o que é errado. Mesmo em situações que sejam completamente difíceis e que não estejam especificadas, às vezes, até na Escritura. Você conhecendo Deus, você vai conseguir tomar uma decisão certa. Porque você sabe, você conhece o seu Deus. Você não simplesmente acredita em alguma pintura que alguém um dia contou para você. Você não conhece Deus apenas de ouvir falar, você conhece Deus. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Tá bom. Eu quero convidar vocês a orar também. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por essa pessoa que disponibilizou o tempo, Senhor, para ouvir um pouco mais da Tua palavra. Eu peço, Deus, que você esteja nos ensinando, Senhor, a buscar conhecer cada vez mais a Ti, Senhor. A estar buscando saber quem você é para que possamos servir a Ti, Senhor, da melhor forma possível. Eu peço também, Senhor, que você esteja sempre nos alertando, Senhor, contra o nosso próprio orgulho, Senhor, e contra a nossa terrível tendência a querer apenas decorar e fazer as coisas apenas por fazer, porque é obrigação, Deus. Eu peço, Senhor, que você esteja nos abençoando, Pai, e cuidando do resto de nossas semanas, Pai, para que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti. Em Teu santo nome. Amém. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a
Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu querido e minha querida, que Deus lhe abençoe. Vá na paz nessa semana agora que se inicia, sabendo do amor e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Amém.